Olá, bom dia, né? Nós vamos falar em filosofia sobre o milagre grego e a tese orientalista. Isso vocês já devem ter visto. Então, o que é isso? Tem alguns filósofos que falam que alguns defendem que a filosofia surgiu na Grécia. Então, que é o milagre grego. Que todos os méritos, tudo da filosofia é grego. Já tem alguns que defendem defende a tese orientalista, aonde a filosofia grega sofreu influência pelo Oriente, tá? Essa ideia, até que a filosofia ela é grega, a tese do milagre grego, ela se torna um pouco eurocêntrica. Lembra do eurocentrismo, onde tudo parte da Europa, onde o personagem principal de toda a história são os europeus. Então tem até essa ideia junto com a tese do milagre grego. Até Nietzsche ele fala sobre o milagre grego como se fosse até um plágio, como se os gregos fossem para o Oriente, aprendessem algumas coisas lá, voltasse para a Grécia e falasse que aquela ideia, que tudo aquilo era só deles, que não tinha nada a ver com o Oriente. Então, assim, é muito difícil afirmar se nasceu na Grécia ou se foi influenciada pelo Oriente. Mas uma coisa nós não podemos negar. Os gregos eram sim pessoas extremamente inteligentes e eram sim pessoas extremamente preocupadas em descobrir a origem, o porquê das coisas. Mesmo que ela tenha sofrido influência, eles foram atrás, eles pesquisaram, eles queriam saber o porquê das coisas. Diferente de muitos povos que só aceitavam tudo que vinha para eles sem questionamento. Um exemplo disso, a política grega. A política grega ela era muito diferente da política em outros lugares. O Egito, por exemplo. O Egito ele era comandado por um faraó. O faraó era considerado como um deus vivo na terra e ninguém questionava. Todo mundo aceitava. Já na Grécia, em Atenas, por exemplo, surgiu a democracia. Uma democracia bem diferente da que nós vivemos hoje, sim. Mas surgiu a democracia. Era um grupo seleto de pessoas onde eles iam discutir sobre o destino da cidade. Só que, se a gente for comparar com o Egito, isso existia? Não. Por quê? Porque o faraó ele fazia o papel político e religioso. Então, ele tinha esses dois papéis na sociedade. Diferente da Grécia, né? Que cada um tinha a sua função. Então, assim, que mais que eu tenho que falar? Então, essa tese, a orientalista, ela já é discutida desde Diógenes de Laércio até Nietzsche. Então, tem um espaço de tempo aí muito grande. Diógenes é muito antigo e Nietzsche já é mais novo para a filosofia. Então, essa temática ela já é debatida há muito tempo e por diferentes povos e, na realidade, nunca chegou a uma conclusão mesmo. A tese ainda mais aceita é que a filosofia surgiu na Grécia, mas como os povos se movimentavam, ela sofreu influência do Oriente. O Egito, por exemplo,
A filosofia, gente, o que eu quero que vocês entendam? A filosofia não só no pensamento do eu, em estudar o eu. A filosofia, ela começou com tudo. Ela começou com matemática, com astronomia, com astrologia, com ciência. Tudo fazia parte da filosofia, certo? Então, assim, quando os egípcios já faziam cirurgias na época do Egito Antigo, isso também era filosofia. Por quê? Porque eles iam lá num corpo, eles embalsamavam, eles faziam tudo, eles estudavam aquele corpo. Eles queriam saber a origem das coisas. Então, isso é filosofia. Então, acredita-se que, alguns, que é o que é mais aceito, que a filosofia surgiu na Grécia, mas ela sofreu influência do Oriente. Que o Oriente também tinha muitos povos de saber, de querer descobrir o porquê das coisas. O nosso próximo assunto vai falar sobre a physis e a arché, ou arqué. O que seria a physis? A physis é natureza. E a arqué significa o princípio. Qual foi o elemento principal, o elemento básico do surgimento de tudo? Então, cada filósofo, ele vai defender um elemento. Isso tudo que a gente está falando é antes de Sócrates, tá? Então, é da filosofia pré-socrática. A filosofia ela é dividida em 3 partes. Pré-socrática, socrática e pós-socrática. Então, essa é pré-socrática. Então, um vai falar que tudo surgiu da água, que se não fosse água não teria nada. Outro vai falar do fogo. Outro vai falar do átomo. Tem alguns que vão falar até da matemática, porque tudo é matemática para ele. Mas isso aí a gente vai ver a próxima aula. De atividade hoje, vocês vão ter só uma para fazer. Então, hoje vai estar bem tranquilo, tá? E eu vou deixar um outro vídeo junto também sobre a teoria do milagre grego e a tese orientalista. Beijo!